Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a questão da comparação, né? Nós nos comparamos muito e, e a comparação ela sempre nos leva ao desânimo, sempre nos leva a achar que Deus é injusto conosco. E porque nós temos sempre a tendência de nos comparar com quem tem mais. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra, vamos ler uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, do capítulo 12. Esta palavra ela é uma bênção quando a gente não é satisfeito, não é feliz com o que a gente faz. Ela serve também para o momento que a gente está sobrecarregado naquilo que a gente está fazendo. Ela serve para nos trazer o equilíbrio de nós sabermos que nós temos um propósito, que Deus nos chamou para um propósito, para um trabalho, para alguma coisa que nós temos que fazer. E a gente descobre todas essas coisas através da busca da palavra, conhecendo a palavra e orando, perguntando para Deus: Senhor, o que tu quer que eu faça? Qual é o meu propósito? O que tu tem para mim? Porque ninguém é completamente feliz enquanto não estiver no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós encontramos a felicidade, a realização e o nosso coração fica sossegado. Nós temos um sentimento de plenitude, de preenchimento, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é a nossa parte. É difícil de encontrar, não é uma coisa muito simples. Requer esforço, requer oração, requer clamor, abnegação, porque tem momentos que parece que aquilo que nós estamos fazendo não é a vontade do Senhor, mas na verdade é aquilo que Deus estabeleceu. E tem momentos que nós estamos extremamente felizes fazendo alguma coisa e aquilo não é a vontade do Senhor. Então precisa muita oração e muito discernimento para que Deus nos revele, coloque no nosso coração e nos leve para o centro da sua vontade. Então isso se refere na nossa vida dentro da nossa casa, no trabalho, nos relacionamentos com as pessoas e principalmente na vida da igreja, quando a gente congrega, quando a gente tem uma vida dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então a igreja ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, ele é a autoridade máxima na igreja e nós somos membros desse corpo. E a igreja ela não é só aquelas 4 paredes que a gente vai lá e congrega e adora e acha lindo, né? A igreja somos nós. É muito interessante porque quando a gente fala igreja, a gente se remete sempre a uma construção física, mas a igreja sou eu, a igreja é você. E a igreja, ela é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e ele está organizando esse corpo. E esse corpo ele é um organismo vivo, aonde tudo funciona, onde o cabeça manda e comanda todas as coisas, que é Jesus Cristo. E nesse convívio, nesse trabalhar e nesse serviço que nós prestamos a Cristo, nós sempre vamos ter que nos relacionar com os outros. E nesse relacionamento com os outros há uma mutualidade. Eu creio que essa seja uma das coisas mais excelentes que tem no corpo de Cristo, que é a mutualidade. Eu dou e recebo, sempre. Ainda que eu esteja sendo chamado para orar por uma pessoa, e eu vou lá e vou compartilhar uma palavra, eu não saio daquele ambiente vazia, eu saio edificada em alguma coisa. Todas as vezes que eu vou socorrer uma pessoa, todas as vezes que eu vou pregar uma palavra, todas as vezes que eu vou servir o Senhor em alguma coisa mais específica, eu sempre dou, mas sempre recebo. Isso é mutualidade. O corpo de Cristo tem essa graça, tem essa bênção, tem essa maravilha. Porque se a gente começa a achar que só a gente é que dá e só a gente é que faz, a gente cai, né? Pende sempre, se desequilibra e tem uma tendência de cair na soberba achando que a gente que sabe fazer tudo. Ou então a gente se desequilibra e vai para um outro extremo achando que a gente tem que receber tudo e que os outros é que tem que fazer pela gente, porque o outro é que sabe mais. Então a questão da comparação é um ataque mesmo das trevas para nos tirar do centro da vontade de Deus e não deixar que esse corpo flua como um organismo vivo do qual Deus estabeleceu para que ele funcione. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12, diz assim, nós vamos lendo e vamos compartilhando. Diz assim, ó, porque assim como o corpo, né, o nosso corpo, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também
é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, nós somos o corpo, e todo o corpo tem muitos membros, né? Nosso corpo tem muitos membros, tem os órgãos internos, tem os órgãos externos, tem detalhes nesses órgãos externos, e assim também se refere a Cristo. É isso que essa palavra está dizendo. Então, nós somos inseridos no corpo de Cristo pelo batismo. Então, nós fizemos parte desse corpo para uma função. E aí diz assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Então nós vemos nestes versículos que os membros do corpo, eles têm uma habilidade, a habilidade de falar. Todos os membros, que diz assim, se o ouvido disser, porque não? Se o pé disser. Então, todos os membros tu tem a habilidade de falar. Todo mundo tem. E essa habilidade de falar é falar as coisas do Senhor. Então, tu tem uma habilidade para pregar. Então, todos os membros, eles têm uma função, cada um na sua especialidade, naquilo que Deus colocou no coração para que a gente execute. Então, tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, Ele já nos deu a capacidade de executar. Então, muitas vezes nós somos chamados para alguma coisa, né? Até mesmo quando, na questão da maternidade, né? Quando a gente vai ser mãe, será que eu vou ser uma boa mãe? Com certeza Deus já deu a capacidade no momento em que a pessoa está com, né? Com a criança, está se preparando para receber o filho, ele já está recebendo aquela habilidade. Será que eu vou ser uma boa esposa? No momento que eu casar, Deus já vai derramar sobre mim uma porção para que eu seja uma boa esposa. Será que eu vou ser uma boa pregadora da palavra? No momento que Deus chamar. Então, ele chama e capacita. Então, isso tem que ser muito concreto no nosso coração. Aquilo que Deus nos chamou para fazer, ele nos capacita para fazê-lo. Então, sempre há nesse corpo, na nossa vida, uma comparação. Nós sempre vamos nos comparar com quem tem mais. É muito incrível isso e que a gente sempre vai para esse lado. A gente se compara sempre com quem tem mais. E aí, o que essa comparação nos faz? Faz com que a gente saia da nossa posição do corpo de Cristo, consequentemente fique insatisfeito. A insatisfação faz com que a gente pense que Deus é injusto conosco e isso leva ao desânimo e logo a gente não cumpre aquilo para o qual Deus nos chamou. Como é que eu descubro o que eu tenho que fazer? Através do conhecimento da palavra e através da oração. Eu tenho que perguntar para Deus. Senhor, eu te pedi para Deus me dar sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, enfim, uma boa empregada. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como para o Senhor, a Bíblia diz. Então, todo corpo, ele tem uma função. Talvez, em muitos momentos, tu vai aparecer. Outros momentos, tu vai fazer uma coisa que ninguém vai ver. Mas em todos os momentos, Deus está vendo todas as coisas que nós fizemos. Então, esta questão da comparação, isso nos tira muito do centro da vontade de Deus. Isso gera muita tristeza, muito sentimento de decepção. Então, por isso que a gente tem que ter um coração grato pelo lugar que tu mora. Deus colocou tu aí, porque aí Ele quer que tu frutifique, que tu produza para Ele. Então, nós temos que ser grato pela casa que nós temos, pela vida que nós temos. A Bíblia diz, né, e nos aconselha, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Contempla a natureza. A laranjeira dá laranja e ela é exuberante naquilo que ela faz. Ela nunca deseja dar limão. Né? As aves, elas estão sempre felizes naquilo que elas têm para fazer. E isso que a gente tem que buscar é uma alegria naquilo que nós temos para fazer, naquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque é naquilo que nós vamos encontrar a felicidade. E hoje existe através das redes sociais, existe um engano de achar que o outro tem uma vida melhor, que o outro é que está feliz, porque nas redes sociais todo mundo posta que está feliz, né? E aí a gente tem a questão da comparação, né? Então a gente não tem que sempre, a gente pode olhar, claro que sim, mas a gente tem que sempre orar para a gente não tender, não se desequilibrar, né? Porque ou a gente acha que a gente é o bom e sabe fazer tudo, ou a gente acha que a gente não tem utilidade para nada e não sabe fazer nada.
Mas Deus diz que cada um tem a sua função. Quando é que eu descubro que eu estou fazendo a mais? Quando eu começo a cansar, quando Deus começa a me trazer uma percepção no coração. Deus sempre vai nos mostrar aquilo que é para nós fazer. Deus sempre vai nos dar a capacidade de fazer, né? Essa palavra ela também, ela é muito assim esclarecedora no sentido de que quando a gente tem uma função dentro de casa, né? A gente tem uma tendência, principalmente os filhos, né, dizem: "Ah, é só eu que sou chamado para fazer isso. É só eu que faço isso nesta casa." Ou então, né, só eu que cuidei do pai, da mãe, só eu que cuido de tal pessoa, só eu que faço esse serviço. É porque tu tem essa capacidade de fazer esse serviço. Por isso que Deus te chamou. Por isso que Deus te incumbiu isso. Faça-o com zelo e com amor, porque daqui a pouco tem outra função que é para fazer e a gente não vai ser tão bom em fazer naquilo que nós temos na nossa mão para fazer. Por isso que nós temos que fazer como para o Senhor todas as coisas. Fazer com alegria. E aí, se a gente cansa, se a gente está sobrecarregado, se a gente não está gostando, fala com o Senhor. Ele vai organizar, ou ele vai renovar as forças, ou ele vai dar sabedoria, ou ele vai trazer uma direção para nós organizar a nossa vida, trazer um conserto. Porque Deus ele não nos fez para trabalhar para Ele, para servi-lo em todas as circunstâncias da nossa vida e nós viver cansado, sobrecarregado, insatisfeito, achando que está tudo ruim, porque é essa mais ou menos a linha, principalmente os jovens andam sempre nesta linha, né? Que a minha vida não é boa, o lugar que eu moro não é bom, a cidade, enfim, estão sempre insatisfeitos, é sempre uma insatisfação. Essa insatisfação gera desânimo. Por quê? Por que vem insatisfação? Por causa que existe a comparação. Só que nós somos únicos. Deus, quando nos fez, ele jogou a forma fora. Não tem outro igual. A função que Deus chamou para nós fazer, ela é específica e individual para cada um. Então Deus nos capacitou a fazer aquilo. Nós precisamos buscar isso. Porque muitas vezes, quando nós não estamos na nossa posição, nós estamos sendo um peso para o outro. Quando nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos sendo um peso para o outro. Como esposa, como empregado, como funcionário, como patrão, como filho, como membro do corpo de Cristo, enfim, em qualquer função da qual nós somos chamados. Porque Deus nos chamou para agir, para ter vida, para liberar essa vida, né? E Deus quer que nós flua essa vida através daquilo que Ele nos coloca na nossa mão para fazer, mas nós temos que fazer com amor, fazer com alegria. Para que quanto mais a gente faz aquilo com amor, com alegria, claro que muitas vezes a gente faz e faz mal feito, Deus vai ajustando, a gente tem que ir orando, né? E pedindo, Senhor, me dá sabedoria, porque não é uma regra, todos os dias o Senhor tem uma direção para nós, né? E aí aqui no versículo 20 diz assim: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então há muita diversidade, nós somos diferentes no sentido da função, mas nós somos iguais diante de Deus para um propósito. Então nós precisamos buscar esse propósito em oração, né? Confessar, Senhor, eu sou insatisfeito, não gosto da casa que eu moro, não gosto da minha família, não gosto da minha vida, não gosto de quem eu sou, né? A gente se auto-rejeita muitas vezes. Isso tudo tem que ser confessado, porque uma vez confessado, nós abrimos o coração para que Deus mude aquilo e nós encontre a felicidade, nós encontre satisfação nas coisas que nós fizermos, porque Ele nos chamou para um propósito e para esse propósito que Ele nos chamou, Ele sempre vai nos capacitar. Que Deus abençoe a tua vida, que a gente possa buscar esta realidade, né, para o nosso coração. A gente é tão influenciado hoje em dia, né, por tantas coisas, bombardeado por tantas informações que geram insatisfação, que nos levam sempre a pensar que Deus é injusto conosco, e não existe isso, né, da parte do Senhor. Deus é perfeito em tudo que faz. O que nós precisamos é correr para a sua presença e dizer: Senhor, o que tu quer que eu faça? Todos os dias, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, me mostra. E Ele vai mostrando, e Ele vai abrindo, e aquilo vai gerando uma alegria no nosso coração, porque a gente sabe que a gente está em comunhão com Deus, que a gente está desempenhando as nossas coisas com alegria. Nós sempre temos uma função. Nós não somos inúteis, nós não somos incapazes, nós não somos feitos para fazer tudo também, que a gente entra em desequilíbrio, ou a gente acha que a gente tem que fazer tudo, deixa para mim que eu faço, ou então a gente cai no outro extremo de achar que eu tenho que somente receber. Não.
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, muitos membros, muitas funções, muitos trabalhos, e que cada um vai desempenhar a sua. Que o Senhor possa derramar essa sabedoria, né? Essa revelação nos nossos corações, para que constantemente, diariamente, a gente desempenhe esse papel com alegria e encontre a alegria de viver e de trabalhar e de fazer as nossas coisas sabendo que nós estamos fazendo para Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus fale contigo através dessa ministração e que a paz do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus. Amém.